Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 2 homens foram presos por suspeita de negociar com criminosos as armas furtadas do Exército no ano passado, na Grande São Paulo. A operação foi realizada pelas polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos suspeitos. Imagens feitas pelos criminosos das armas furtadas foram fundamentais para a investigação. O material foi oferecido em comunidades do Rio de Janeiro, a maior parte na região da Gardênia Azul, área sob disputa entre traficantes e milicianos. 2 apelidos citados nos vídeos passaram a ser investigados pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. A DRE identifica essa negociação, identifica pessoas que estariam envolvidas nessa negociação e que seriam empregados, esse armamento seria empregado na época na Guerra da Zona Oeste. Gesser Marques Fidelix e Márcio Boaventura Júnior foram presos ontem à noite, quando chegavam a um condomínio de alto padrão em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Gesser já tinha antecedentes criminais por lavagem de dinheiro e receptação e teria negociado o armamento com o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio. Segundo as investigações, era dele o carro abandonado em novembro do ano passado na Zona Oeste, com 2 metralhadoras .50 furtadas do Exército 2 meses antes. Hoje, os agentes fizeram buscas em 9 endereços ligados à dupla, no Rio e em São Paulo. Uma pistola e veículos de luxo foram apreendidos, além de celulares, computadores e documentos. Outras 2 pessoas foram levadas para a delegacia. De acordo com a polícia, Gesser e Márcio integram um grupo que também está envolvido na clonagem de veículos e falsificação de bebidas. Mas o comércio de armas é o principal negócio da quadrilha. Os investigadores rastreiam contas bancárias para chegar a todos os envolvidos no esquema. A gente conseguiu rastrear até o momento cerca de 9 milhões de reais de pessoas do entorno do GSR, que nos leva a grandes fornecedores aí, nacionais e internacionais de arma. Foi deste quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, que 21 armas foram furtadas em setembro do ano passado. A cidade é vizinha de Santana de Parnaíba, onde os 2 suspeitos foram presos. O furto só foi descoberto um mês depois. Quase 500 militares foram impedidos de deixar o quartel na época. Das 21 metralhadoras furtadas desta unidade do Exército, 2 ainda não foram encontradas. O inquérito militar indiciou 4 militares e 4 civis, incluindo Gesser Marques Fidelix, pelos crimes de furto, receptação e extravio de armas. 2 militares estão presos e 2 respondem em liberdade. Uma das armas recuperadas foi negociada por R$150 mil com o Comando Vermelho. As armas que foram desviadas, do Exército, dentre elas, a gente tinha as metralhadoras .50, que são metralhadoras de alto poder destrutivo. A munição dessas armas, elas chegam a furar um blindado. Gesser Marques Fidelix e Márcio Boaventura Júnior estão presos temporariamente por 30 dias. Amanhã eles vão passar por audiência de custódia e depois devem ser transferidos para o Rio de Janeiro. A defesa deles não foi encontrada. O Exército afirmou que atua para recuperar as 2 armas, ainda desaparecidas, e responsabilizar todos os envolvidos. Veja agora outras notícias desta sexta-feira. Congresso se articula para derrubar veto parcial de Lula, que permite a saída temporária de presos. O presidente diz que o país vai voltar a vender mais de 3 milhões de carros por ano. Conta de restaurante reforça a versão de que motorista de carro de luxo bebeu antes de causar acidente em São Paulo. Banana atinge preço recorde em capitais brasileiras. Governo americano reforça alerta para possível ataque iraniano em Israel.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. – 20 veículos que seriam rifados em redes sociais foram apreendidos em São Paulo. Os anúncios eram feitos por influenciadores digitais. A suspeita da polícia é de que era esquema usado para lavar dinheiro de grupos criminosos. Os veículos estacionados no pátio da delegacia dão a ideia da movimentação financeira dos suspeitos. São 18 carros e motos. Só esta caminhonete de luxo está avaliada em R$600 mil. Todos estavam em nomes de laranjas. Pessoas humildes moram em comunidades, em casa humilde, e não é um veículo. E tem caso aqui que nós temos de uma pessoa humilde que passaram mais de 25 veículos no nome dela. O grupo começou a ser investigado há 2 meses. A próxima etapa da investigação é chegar aos nomes de quem organiza as rifas. Para isso, a polícia vai ouvir alguns suspeitos já identificados e solicitar a quebra do sigilo bancário dessas pessoas. Segundo a investigação, influenciadores famosos anunciam os carros e motos em rifas nas redes sociais. A suspeita é que o esquema era usado para lavar dinheiro de grupos criminosos. Saber de onde que veio o dinheiro anterior, como se começa a se buscar o bem para a rifa. O que chamou a atenção da investigação é o valor cobrado nas rifas. Para concorrer a esse carro, avaliado em mais de R$100 mil, o interessado pode pagar de 15 centavos a R$7, o que reforça a hipótese de lavagem de dinheiro. Além de responder por contravenção por promover loteria ilegal, a polícia tenta comprovar a formação de quadrilha dos envolvidos. Mãe e filho viveram momentos de terror após criminosos invadirem a casa deles na zona sul da capital paulista. O sinal de um dos celulares roubados ajudou a polícia a prender 2 suspeitos de participação no assalto. Os criminosos invadiram a casa sem fazer barulho. A família só percebeu algo estranho quando a cachorrinha começou a latir. Quando eu olhei, eu vi 2 pessoas já quase chegando dentro do meu quarto. E eu comecei a gritar por socorro. Aí eles conseguiram entrar no quarto e um tentou me esgoelar. Mãe e filho viveram momentos de tensão durante o assalto. Eles me amarraram e levaram eu e a minha mãe para o quarto. E aí eles procuraram dinheiro pela casa toda, pediram para fazer transferência e tudo mais. Depois de assaltar a casa, os criminosos fugiram e as vítimas foram levadas ao hospital. No pronto-socorro, os policiais ouviram mãe e filho e descobriram informações importantes. A principal delas era de que seria possível encontrar os criminosos pelo sinal de localização de um dos celulares roubados. Segundo a polícia, o aparelho estava com o rastreador ligado. O sinal indicava que o celular estava num endereço na Vila Prudente, zona leste da capital, a quase 20 quilômetros de distância de Santo Amaro, na zona sul, onde ocorreu o assalto. Quando a polícia chegou, os assaltantes tentaram fugir. 2 criminosos foram presos e um conseguiu escapar. A polícia encontrou no local um carro que tinha sido furtado de outra casa invadida um dia antes. Com os ladrões, a polícia encontrou um revólver e pertences que podem ser de outras vítimas. Só no primeiro bimestre do ano foram registrados mais de 8.900 furtos e roubos a residências no estado de São Paulo. Meu filho, o tempo todo, ele falava: mãe, fica calma, eu tô bem, o importante é que a gente tá vivo. Todos os dias, quase 2,5 bilhões de passageiros usam o transporte público no Brasil. Na região metropolitana de São Paulo, mais de 5 milhões de pessoas circulam diariamente pelos trens e metrô. O número é ainda menor do que antes da pandemia, mas plataformas e vagões quase sempre estão cheios. Todo dia é um empurra-empurra para conseguir um espaço no trem ou no metrô, principalmente nos horários de pico. Desembarcar é outro desafio. Conseguir passar por todas as pessoas que estão paradas em frente às portas. Este estudante de direito gasta cerca de 4 horas todos os dias sobre os trilhos para ir à faculdade e ao trabalho e retornar para casa. Se chover, se tiver algum problema no transporte, no metrô, o que acontece semanalmente, né? Então, demoraria bem mais, né? Um sacrifício que rouba não só tempo, mas energia.
Apesar das plataformas e vagões lotados, a quantidade de passageiros que circulam por dia é menor do que antes da pandemia. Em 2019, quase 1.700.000 pessoas circulavam diariamente nos trens metropolitanos. Esse ano, são pouco mais de 1.520.000, uma redução de 8%. Antes da pandemia, o movimento no metrô de São Paulo era de quase 4 milhões de pessoas por dia. Atualmente, esse movimento é de pouco mais de 3 milhões de pessoas, uma redução de 20%. Mas será porque o passageiro não costuma perceber essa mudança, principalmente nos horários de pico? Muitas prefeituras reduziram frota. Ao reduzir frota, o sistema passa a ser pior do que já era. Se a gente quer retomar o transporte público coletivo para a cidade viver sem congestionamento, a gente tem que investir nele. O metrô disse que a oferta de trens em circulação não foi alterada em relação ao período pré-pandemia, mesmo com a demanda de passageiros menor. Tentamos contato com a companhia de trens metropolitanos, mas não tivemos retorno. Já a concessionária responsável por 2 linhas de trens metropolitanos afirmou que investiu quase 3 bilhões de reais na melhoria da prestação dos serviços e comprou 36 novos trens. Ainda assim, quem depende do transporte reclama da superlotação. Você vai pagar uma passagem, se faltar 10 centavos você não embarca. O dinheiro ali é investido. E por que não tem melhorias? A passagem do metrô do Rio de Janeiro passou a custar R$ 7,50. É a tarifa mais cara do país. Passageiros dizem que o valor não garante a qualidade do sistema, que tem apenas 3 linhas. Cerca de 650 mil passageiros usam diariamente o metrô do Rio. A partir de hoje, o peso no orçamento dos passageiros está ainda maior. O bilhete passou a custar R$ 7,50. A concessionária que administra o metrô diz que a tarifa é atualizada com base na variação do IPCA, a inflação oficial do país. Com o reajuste, o passageiro que usar o metrô para ir e voltar do trabalho no Rio de Janeiro em pelo menos 20 dias úteis, vai gastar R$ 300 por mês. A despesa equivale a mais de 20% do salário mínimo brasileiro. O usuário do metrô, na maioria das vezes, tem que combinar o uso desse modal com outros, né? Com ônibus, com barcas, com vans, e assim ele tem que fazer um complemento financeiro do valor para chegar no seu destino. A tarifa paga pelos cariocas é a mais cara do país, mesmo o metrô tendo apenas 3 linhas. Em São Paulo, por exemplo, a tarifa custa R$ 5,00. Em Belo Horizonte, o bilhete sai por R$ 5,30, 20 centavos a menos do que é cobrado em Brasília. No Rio, o passageiro reclama que a qualidade do serviço não é proporcional ao aumento do valor da tarifa. Não atende a todos os bairros. Eu gasto gasolina e gasto com condução também do metrô. No final do mês está bem puxadinho. Segundo a concessionária, o reajuste estava previsto em contrato e que, ao contrário das outras capitais, o metrô do Rio de Janeiro não recebe subsídio do governo do estado. Fim de semana chegando e todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vem uma chuvinha por aí, né? Sim, Cris, vem sim. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Tem chuva para todas as regiões do Brasil. Neste momento, as nuvens carregadas se concentram sobre a região norte. Amanhã, os ventos úmidos do oceano e do interior do continente formam nuvens de tempestades. Neste sábado, o Rio Grande do Sul deve receber o maior volume de chuva. Atenção! Porto Alegre, Bagé, Pelotas e Santa Maria. Chove o dia inteiro e pode cair a metade do volume esperado para o mês todo. No Maranhão, risco de novas enchentes. Em Mato Grosso do Sul, os temporais vêm com ventanias. Dia ensolarado, com tempo firme apenas no interior dos estados de Minas Gerais e da Bahia. Em São Paulo, Vitória, Boa Vista e em Rio Branco, dia ensolarado e abafado. A chuva fraquinha vem mais no fim da tarde. Na capital paulista, faz até
29 graus. Em Curitiba, sábado fresquinho com 25 graus à tarde. No Rio de Janeiro e em João Pessoa, máxima de 32. Em Brasília, 26 e até 30 em Manaus. Tempo delivery para o Sven, que é de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos lá. Sven, boa noite para você. Olha, fim de semana com chuva forte. Tem alerta de temporais e ventanias. Os termômetros não passam dos 25 graus. Se cuide por aí. Agora é o Ronaldo, da cidade de Coração de Maria, na Bahia. Ronaldo, aqui na nossa tela do Tempo Delivery, boa noite. Olha, as fortes pancadas de chuva seguram as temperaturas e elas não sobem tanto, mas a sensação de abafado continua. Faz até 26 no sábado, no domingo máxima de 27, na segunda 26 de novo. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR e apareça aqui no nosso telão. Cris, Celso. Bom fim de semana, Lidy. Bom fim de semana. Você também, Lidy. Veja a seguir. Presidente Lula diz que o país vai voltar a vender mais de 3 milhões de carros por ano. Ministro de Relações Institucionais responde a ataques do presidente da Câmara, dizendo não ter rancor por ter sido chamado de incompetente. 2 pessoas morrem durante invasão de traficantes em área de facção rival em Salvador. O Congresso já se articula para derrubar o veto parcial do presidente Lula ao projeto que proíbe a saída temporária de presidiário. A articulação precisa ser feita entre Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e Arthur Lira, presidente da Câmara, que estão discutindo em público. Hoje, Padilha respondeu ao ataque de Lira. Mal a sanção do projeto das saidinhas foi publicada no Diário Oficial da União, as lideranças no Congresso apontaram que o único veto do presidente Lula tirou a essência do texto. Lula vetou o artigo que proibia que detentos saíssem dos presídios para visitar a família em datas comemorativas. Agora cabe à articulação política do governo entrar em campo e tentar convencer o Congresso a manter o veto do presidente. O que mais preocupa o Planalto é que, neste momento, há um conflito público entre o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois não se falam há meses. E ontem à noite, Lira ainda subiu o tom contra Padilha. Em Londrina, no Paraná, o presidente da Câmara negou que tenha tentado interferir na soltura do deputado Chiquinho Brazão, que está preso no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e disse que a informação falsa veio do governo. Foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. No Palácio do Planalto, o comportamento de Arthur Lira foi encarado como uma atitude desesperada. Segundo pessoas próximas ao presidente da Câmara, Lira entendeu o resultado da votação que manteve preso o deputado federal Chiquinho Brazão como uma derrota pessoal. Hoje, Alexandre Padilha esteve em um evento de energia no Rio de Janeiro. Atendendo ao pedido de Lula, não reagiu aos ataques de Lira. Sinceramente, eu não vou descer a esse nível. Eu sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse, meu filho, se um não quer, 2 não brigam. Não tem qualquer tipo de rancor. Eu vou seguir com o meu trabalho, alimentando essa dupla de sucesso, governo e Congresso Nacional, alimentando esses resultados. Não vou desviar o meu foco de forma nenhuma e acho que nós temos muito para fazer pelo país. O presidente Lula disse hoje que o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, vai ser mantido no cargo. Foi durante evento do setor automobilístico em São Paulo. Mais cedo, Lula disse que o Brasil vai voltar a vender mais de 3 milhões de carros por ano. Ele acompanhou o envio de carne bovina à China pelas empresas que foram autorizadas a exportar o produto. Em Campo Grande, o presidente Lula visitou as instalações da JBS, a maior produtora de carne do mundo, acompanhado dos empresários Wesley e Joesley Batista. Ao lado do caminhão com a carga de carne bovina, que será enviada para a China, o presidente tirou fotos com funcionários. O governo chinês autorizou mais 38 indústrias brasileiras a exportarem produtos para o país asiático.
Lula ainda participou de uma cerimônia com o embaixador da China, os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e Simone Tebet, do Planejamento. Hoje, o nosso fluxo de exportação e importação já ultrapassa 560 bilhões de dólares. Eu dizia para o Fávaro, se a gente tiver competência, se a gente trabalhar, a gente pode prometer para o povo brasileiro que mais em 10 anos a gente chega a $1 trilhão de comércio exterior. No fim da tarde, já em São Paulo, o presidente participou da inauguração da nova sede da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o crescimento da produção e das vendas do setor. As notícias são boas desse primeiro trimestre, as notícias são ainda melhores da primeira semana de abril. Nós temos tudo para voltar a crescer forte na indústria automobilística, com a vantagem agora de que ela se adequa às novas tecnologias sustentáveis. Para o presidente Lula, os investimentos de 125 bilhões de reais anunciados por montadoras são resultado da credibilidade que o país recuperou. E ele espera que o país volte a vender mais de 3 milhões de carros por ano. O presidente Lula aproveitou o evento para defender o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, das críticas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que chamou o ministro, responsável pela articulação do governo no Congresso, de incompetente. Lula disse que Padilha vai continuar no cargo. Só de teimosia, o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional que o companheiro Padilha. E eu quero, então, Padilha, dizer do meu reconhecimento pelo trabalho que você faz, que é um trabalho muito difícil. Veja a seguir, idosa tem prejuízo de R$40 mil ao ser vítima de golpe do bilhete premiado no Rio Grande do Sul. Motorista do carro de luxo e amigos consumiram 9 drinks em restaurante antes do acidente em São Paulo. Defesa israelense intercepta 2 drones explosivos do grupo terrorista Hezbollah. A comanda de um restaurante reforça a versão de que o motorista do carro de luxo pode ter bebido antes do acidente com morte em São Paulo. O passageiro que estava no carro de luxo teve alta do hospital. O jantar foi neste restaurante na zona leste de São Paulo. Segundo a comanda do local, além de comida, o grupo de 4 pessoas consumiu 9 doses de bebidas alcoólicas, 8 drinks preparados com uísque, licor e uma caipirinha. O gasto foi de R$ 627. A comanda do restaurante reforça os depoimentos de Marcos Vinícius, que estava no carro de luxo, e da namorada dele, Juliana. Eles afirmaram à polícia que todo o grupo consumiu bebidas alcoólicas, inclusive o motorista Fernando Sastre Filho. Fernando negou ter bebido naquela noite. A namorada dele, Giovana, disse que o casal tinha uma combinação. Se um bebesse, o outro ficaria sóbrio e que naquela noite apenas ela bebeu. Os dois são representados pelos mesmos advogados. Outra divergência nos depoimentos está na saída da casa de pôquer. Giovana disse que ela e Fernando brigaram porque ele não queria deixar o local, pois havia ganhado R$ 675 no jogo. Já no depoimento do outro casal, a briga foi causada porque Giovana não queria que Fernando dirigisse, já que ele estava alterado. Marcos complementou ainda que seria por causa do consumo de álcool. O caso segue em sigilo e nem o Tribunal de Justiça e nem a Secretaria da Segurança Pública confirmam se Fernando pagou a fiança de R$500 mil e se ele entregou o passaporte. A sindicância, que apura a conduta dos policiais militares que atenderam a ocorrência, também não foi atualizada. A família do motorista Ornaldo Silva divulgou uma nota indignada com a proposta da defesa de Fernando de pagar um salário mínimo por mês como compensação. A família afirma que o valor é irrisório diante da fiança estabelecida ao motorista do carro de luxo. A defesa de Fernando Sastre Filho não comentou as novas evidências. 4 passageiros seguem internados após o acidente que deixou 9 mortos no interior da Bahia. Segundo a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas, os pacientes não correm risco de morrer. O delegado que investiga o caso contesta a versão do motorista. O condutor disse que o acidente aconteceu porque ele tentou desviar de um carro. Mas, num vídeo gravado por um caminhão que seguia atrás do ônibus, é possível ver que o coletivo não passou por nenhum carro e tombou após fazer uma curva.
A disputa entre facções rivais na periferia de Salvador deixou um morador morto e outro ferido. Após a chegada da polícia, houve mais um confronto e um suspeito morreu. Por causa da violência, 3 bairros tiveram problemas com o transporte coletivo. Aulas foram suspensas e postos de saúde deixaram de funcionar. A madrugada foi de tiroteio nesta comunidade de Salvador. Poucas horas depois, a Polícia Militar ocupou o bairro. Um helicóptero sobrevoou a região. Houve disparos em direção aos criminosos em fuga. Nesta imagem é possível ver os policiais nas casas usadas pelos traficantes. Reginaldo Pereira Santos, de 50 anos, morreu ao ser atingido por uma bala perdida. Meu irmão foi atingido dentro de casa, ele caiu dentro de casa. Segundo a polícia, um suspeito também foi baleado na manhã desta sexta-feira e não resistiu. Um outro homem seguia para o trabalho e foi atingido na perna. Ele está internado, sem previsão de alta. Escolas suspenderam as aulas e os postos de saúde não atenderam em pelo menos 3 bairros da capital baiana. Os ônibus também deixaram de circular. Cerca de 50 mil passageiros foram prejudicados. Os tiroteios continuaram ao longo do dia. Acabar com essa onda de violência que a comunidade já não aguenta mais. As investigações apontam que pelo menos 20 criminosos tentaram invadir o território dominado por uma facção rival. O policiamento foi reforçado na região. A polícia realizou uma operação em Seropédica, na Baixada Fluminense, para desarticular as milícias que atuam na região. 7 pessoas foram presas. A ação foi realizada 4 dias depois do universitário Bernardo Paraíso ser morto durante um confronto entre grupos rivais. Armas, granadas e veículos foram apreendidos. Em Taguatinga, Distrito Federal, um homem suspeito de assediar uma passageira dentro do ônibus tentou fugir pela janela. Passageiros impediram a fuga e ele ficou pendurado pela perna. O motorista dirigiu até uma delegacia e o homem acabou preso em flagrante. Mais de 865 mil contribuintes já caíram na malha fina do imposto de renda deste ano. O número representa 7,5% das declarações entregues até agora. A Receita espera receber ao todo 46 milhões de declarações até o dia 31 de maio, prazo final para o envio. Criminosos deram o golpe do bilhete premiado em uma idosa na cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Eles levaram mais de R$40 mil da vítima. A idosa não quer ser identificada. Ela diz que esperava o ônibus neste ponto quando foi abordada. Uma mulher dizia ter em mãos um bilhete premiado no valor de R$500 mil. Aí ela disse, a senhora sabe onde é que fica a caixa? Aí eu disse, fica no centro. Eu estou indo para lá, estou esperando o ônibus e vou para lá. Aí tinha um rapaz do outro lado da rua, disse, está premiado mesmo. Esse tipo de golpe acontece sempre da mesma maneira. Depois da abordagem com a falsa proposta, aparece outro criminoso que se oferece para ajudar a vítima a pagar pelo bilhete. Convencida, ela vai até o banco e entrega o dinheiro para os golpistas. Foi o que aconteceu com esta senhora. Ela chegou a ir até 4 agências bancárias para sacar R$20 mil. Depois que descobriu que se tratava de um golpe, a família procurou a polícia. A gente veja assim, nunca pensa que vai acontecer com a gente. Tu não consegue confiar nas pessoas mais. A quadrilha ainda fez empréstimos de R$17 mil em nome da aposentada e compras em uma joalheria da cidade, no valor de R$6 mil. De acordo com a Polícia Civil, os idosos são as principais vítimas. O apresentador Fausto Silva teve alta hoje do hospital em São Paulo. Ele ficou quase 2 meses internado. Faustão, de 73 anos, recebeu um rim neste período de internação e lutou contra um princípio de rejeição ao transplante. A cirurgia foi feita 6 meses depois dele ter passado por um transplante de coração. O boletim do hospital afirma que Faustão seguirá em casa sob orientações médicas. Eu chamo a sua atenção para esse destaque internacional. O Irã pode atacar Israel nas próximas 48 horas. Essa informação foi confirmada hoje pelo governo americano.
Segundo a Casa Branca, a ofensiva do Irã contra Israel é real e viável. Mais cedo, o diário americano The Wall Street Journal havia divulgado que fontes da inteligência americana revelaram que o Irã pode usar artilharia pesada nos ataques. Dezenas de mísseis e pelo menos uma centena de drones. A ofensiva ainda pode acontecer com a ajuda de aliados do Irã. Hoje à noite, a defesa israelense já interceptou 2 drones explosivos do grupo terrorista Hezbollah. E cerca de 40 foguetes também foram lançados contra o país. Não há relatos de feridos. A tensão no Oriente Médio aumentou depois que um bombardeio atribuído a Israel atingiu a embaixada do Irã na Síria e matou 7 integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana em 1º de abril. Com a escalada do conflito, o general Michael Eric Kurilla, do Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio, veio a Israel e se reuniu com o ministro da Defesa, Yoav Gallant. Eles discutiram a preparação para um ataque iraniano e o apoio dos Estados Unidos à defesa israelense. A embaixada americana aqui em Israel restringiu o deslocamento dos diplomatas por questão de segurança. Nenhum deles pode sair de cidades como Tel Aviv e Jerusalém. Já os governos da França, Reino Unido, Austrália e Canadá desaconselharam viagens neste momento para Irã, Israel e Líbano. O exército israelense também afirmou hoje que um integrante do Hamas, que teria planejado ataques contra Israel nos últimos meses, foi morto na Cisjordânia. Em meio à guerra com a Ucrânia, o Ministério da Defesa da Rússia disse que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental. O temor da comunidade internacional é que um míssil desse tipo costuma ser projetado para armazenar armas nucleares. O anúncio foi feito no mesmo dia em que uma cidade russa na fronteira com a Ucrânia foi alvo de ataques. Já em Moscou, um carro explodiu em um estacionamento. A Rússia afirma que o veículo pertencia a um desertor ucraniano. Na frente de batalha, soldados da Ucrânia pedem o fim dos combates e o governo tenta aumentar o efetivo. Já o chanceler da Rússia criticou a reunião de líderes mundiais prevista para junho na Suíça. O encontro terá o objetivo de discutir a paz entre Moscou e Kiev. Para Sergei Lavrov, se a Rússia não for convidada, não haverá acordo. Um comerciante armado evitou que assaltantes levassem todas as peças de uma joalheria em Oakland, nos Estados Unidos. Nas imagens, é possível ver o momento em que 8 criminosos invadem o local e ameaçam a proprietária. Eles usam marretas para quebrar as vitrines e colocam as joias em sacolas. Os assaltantes só param quando um dos donos chega com uma arma. Em menos de 1 minuto, 90% do mostruário foi levado. Os proprietários disseram que a loja não tinha seguro. Até agora, ninguém foi preso. Veja a seguir. Venezuelano é preso com cerca de 150 cápsulas de cocaína no corpo no Aeroporto Internacional de Belém. Escassez faz preço da banana disparar no país. Quilo da banana prata chega a R$ 14 em Belo Horizonte. STF forma maioria para ampliar a aplicação do foro privilegiado e julgar autoridades mesmo depois de deixarem o cargo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para ampliar a aplicação do foro privilegiado. Na prática, autoridades poderão ser julgadas pelo STF mesmo depois de deixar o cargo. O voto que formou a maioria foi do presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo Barroso, a necessidade de solucionar o problema das mudanças de competência, que continua produzindo os efeitos indesejados de demora e disfuncionalidade do sistema de justiça criminal. Além de Barroso, votaram até agora pela ampliação do foro privilegiado os ministros Gilmar Mendes, que propôs a rediscussão do tema, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Com maioria formada, na prática, deputados federais e senadores podem ser processados e julgados pelo STF por crimes praticados durante o mandato ou que tenham relação com o cargo, mesmo depois que deixarem a função. Inclusive para casos em que houver renúncia ou cassação. Ex-presidentes da República também entram na regra, mas só depois de deixarem a presidência. Mesmo com a maioria, o julgamento ainda não foi finalizado. O ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar o caso.
O prazo é de até 90 dias. O tema debatido no Supremo deve levar a mais uma queda de braço com o Congresso. Deputados da oposição já se mobilizam para agilizar a votação na Câmara da PEC que acaba com o foro privilegiado. Pela proposta já aprovada pelo Senado em 2017, crimes cometidos por parlamentares passariam a ser julgados em instâncias comuns. As únicas exceções seriam para chefes dos 3 poderes e o vice-presidente da República. Quando o Supremo firmar um posicionamento, nós teremos o julgamento conforme o entendimento jurisprudencial da Corte. Quando essa PEC vier a ser analisada pelos nossos legisladores e então o presidente promulgar, nós teremos então um novo cenário. Nós vamos viver os 2 momentos. Sentimos muito o quê? O judiciário enfrentando matérias que o legislativo ainda não apreciou. E por que ele tem feito isso? Por deficiência, carência de legislação. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 3.140.000 casos prováveis de dengue. Foram confirmadas 1.344 mortes pela doença neste ano. O JR te ajuda com as principais dúvidas sobre a dengue. Ar-condicionado e ventilador impedem as picadas do Aedes aegypti? A resposta é não. Esses aparelhos apenas espantam o mosquito, que poderá voltar em outro momento. O ar-condicionado pode impedir a entrada do inseto, já que o ambiente fica fechado. No caso do ventilador, o que ocorre é que, normalmente, o mosquito se direciona em função do gás carbônico liberado quando respiramos. Se o aparelho está ligado, o gás carbônico fica mais diluído e dificulta a localização da pessoa. JR de olho na dengue. Foi preso no Rio de Janeiro um policial civil acusado de comandar uma quadrilha suspeita de extorsão, formação de milícia e agiotagem. Agentes da Corregedoria da Polícia Civil estiveram logo cedo na casa do policial para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão. Dentro do imóvel, na zona oeste do Rio, encontraram armas de vários calibres, munição, R$26 mil em espécie e um cheque de R$28 mil. Davi da Rocha Teixeira trabalhava como escrivão na delegacia de Campo Grande, o maior bairro da capital. O policial tentou extorquir, segundo a denúncia, R$100 mil de uma família que recebeu a doação de uma casa depois de ajudar a cuidar de um idoso. O pagamento seria uma forma de barrar na delegacia uma falsa investigação de homicídio sobre o proprietário do imóvel. Só que o inquérito comprovou que a morte dele aconteceu por causas naturais em São Paulo. O delegado explica que, como a família não tinha dinheiro, o policial queria transferir a propriedade do imóvel. O policial então indicou uma pessoa para quem ela deveria fazer uma escritura particular, um documento particular de compra e venda, o que foi feito. E nós demos sequência na investigação para realizar a operação no dia de hoje. Agora preso, o policial civil vai responder pelos crimes de extorsão, formação de milícia e agiotagem. A investigação também vai continuar para identificar outros criminosos que agiam junto com o escrivão. Um venezuelano foi preso em Belém com cerca de 150 cápsulas de cocaína dentro do estômago. Segundo a polícia, ele saiu do Suriname e pretendia levar a droga até a Índia. No raio-x, os pontos em branco na região do abdômen chamaram a atenção dos policiais. São cápsulas recheadas de cocaína, num total de 1,5 kg da droga. A prisão foi no Aeroporto Internacional de Belém. O passageiro é venezuelano e saiu do Suriname com destino à Índia. Esse, no caso específico, pelo apurado até agora, iria receber $7 mil. Então, já é uma questão expressiva para um cidadão que está muito em vulnerabilidade social. De acordo com a polícia, os traficantes contratam pessoas que não chamam a atenção. Não há um padrão definido justamente para tentar enganar as autoridades. Quem faz o transporte é chamado de mula e o pagamento é feito no final da viagem com a entrega da droga. Todo o risco fica para quem leva as cápsulas dentro do corpo. Se uma cápsula estoura, a pessoa automaticamente morre, então é um dinheiro alto em um empreendimento arriscado. O venezuelano foi internado e está em observação. No ano passado, mais de 70 toneladas de cocaína foram apreendidas no Brasil. Só no Pará foram mais de 3 toneladas da droga. Pela proximidade com países produtores, a região norte é uma rota de entrada
para o narcotráfico. A rota principal é para a Europa, né? Pagamento em euro. Lá é um continente muito consumidor da droga cocaína, que são produzidas apenas no Peru, na Colômbia e na Bolívia. E o Brasil é usado muito como interposto, talvez seja o principal interposto de distribuição de droga do mundo. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Simone Mendes, a maior cantora sertaneja da atualidade, abre o coração. A gente te mostra os bastidores de um mega show dela em São Paulo. E Simone revela o segredo de um dos maiores momentos da carreira. O coração fica pulando de alegria, cheio de gratidão. Os 30 anos da morte de um craque do futebol brasileiro. Pela primeira vez, a viúva do jogador Denner aceita dar uma entrevista. Eu sou avó, mas foi muito difícil. Imagens inéditas do resgate do carro, onde o camisa 10 morreu num trágico acidente. E como os filhos pretendem transformá-lo em uma homenagem ao pai famoso. Exclusivo, o Domingo Espetacular entra na fábrica de Renato Cariani, o personal dos famosos indiciado por tráfico de drogas. E as revelações da sócia de Cariani, que nunca tinha sido ouvida. Eu não tenho que pedir para ser absolvida, eu não fiz nada. E o Domingo Espetacular completa 20 anos em uma edição cheia de surpresas. Para comemorar, tem o Achamos no Brasil especial com Renata Alves. Bora lá? Ela volta à terra do Bode Bito, lembra dele? E 2 décadas depois, como estão os gênios da pesada? Juntos, os irmãos pesavam quase meia tonelada. Mas e agora? Tudo isso e muito mais no Domingo Espetacular especial de 20 anos. É neste domingo, logo depois da estreia do Canta Comigo. O presidente Javier Milei se encontrou hoje com o bilionário Elon Musk, no Texas, Estados Unidos. O argentino manifestou apoio ao dono da rede X no embate com a justiça brasileira. Musk atacou o ministro Alexandre de Moraes e ameaçou reativar contas da rede social que foram fechadas pela justiça. Na Argentina, a inflação de março fechou o mês em 11%. Houve recuo em relação aos 13% registrados em fevereiro. Mas no acumulado de 12 meses, o índice passou de 287%. Um turista de 53 anos morreu depois de cair no mar enquanto tentava tirar uma selfie nas Ilhas Canárias. Equipes de resgate espanholas chegaram a socorrer o turista, mas ele sofreu uma parada cardíaca. O estilista italiano Roberto Cavalli morreu hoje na cidade de Florença, aos 83 anos. Cavalli fez grande sucesso nas passarelas entre os anos 70 e 90 e ficou conhecido por vestir celebridades. A Meta reduziu para 13 anos a idade em que é possível ter uma conta pessoal no WhatsApp, na União Europeia e no Reino Unido. A decisão da empresa, que também é dona do Instagram e do Facebook, revoltou grupos de proteção à infância. A redução da idade mínima de 16 para 13 anos foi anunciada em fevereiro e entrou em vigor nesta quarta-feira. Para o movimento britânico que luta por mais segurança digital para as crianças, a Meta coloca os lucros acima de tudo, ao não ouvir a sociedade sobre os limites do uso das redes sociais pelos mais jovens. Em todo o mundo, sobram exemplos de crianças que foram vítimas de predadores sexuais, desenvolveram transtornos alimentares ou até chegaram ao suicídio. Distúrbios que muitas vezes são criados e potencializados pelos recursos viciantes das plataformas. Uma realidade tão consolidada que até o dono da Meta, Mark Zuckerberg, pediu desculpas às famílias que viram os filhos serem vítimas reais do mundo virtual. Mas em outra ocasião, procuradores americanos afirmaram que o executivo teria se recusado a tirar do ar ferramentas que prejudicavam a saúde e o bem-estar de crianças e adolescentes.
A decisão da Meta vai contra a legislação sobre a proteção de dados da Europa. Aqui, a lei determina a idade mínima de 16 anos para abrir uma conta em uma rede social. A Alemanha, Irlanda e Holanda, por exemplo, seguem as diretrizes do bloco. Mas cada país pode adotar as próprias regras, desde que não permita o acesso para menores de 13 anos. A Meta disse que a idade mínima vai se adequar aos regulamentos de cada país e anunciou novos recursos para proteger os usuários, principalmente os mais jovens. A banana, uma das frutas mais consumidas no Brasil, atingiu preço recorde em várias capitais. Em Belo Horizonte, por exemplo, o quilo é vendido a sabe quanto, Celso? R$14. Encher o carrinho com as frutas está mais difícil. As chuvas na Bahia e no Espírito Santo prejudicaram a produção de mamão, que está 37% mais caro. Já o calor e estiagem no Rio Grande do Sul comprometeram as plantações de melancia, o que resultou no aumento de 15%. Aquela expressão popular, paguei preço de banana, para indicar algo muito barato, agora não faz sentido. Neste sacolão, por exemplo, o quilo da banana prata custa R$ 13,99. Com menos frutas disponíveis e a alta demanda, vale a lógica do mercado. E o preço vai lá para cima. O Brasil é o quarto maior produtor de banana do mundo. Só fica atrás da Índia, China e Indonésia. Um mercado que movimenta quase 14 bilhões de reais por ano. Parte da produção é destinada ao mercado externo. Em 2023, o país exportou 83 mil toneladas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, nessa época do ano, o preço da banana sobe por causa da entre-safra. Com o preço nas alturas, a Jaqueline vai voltar para casa sem a fruta preferida. Não tem como levar, está super caro. É uma fruta que, assim, é primordial na minha casa, porém, pelo valor, sem chance. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis, edição especial, e logo depois de Gênesis, Celso Zucatelli apresenta episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.